Senhoras e senhores, fazer a leitura desse assunto que é muito pertinente hoje. A Justiça Federal mandou bloquear até 562 milhões de reais de sindicato ligado a irmão de Lula no escândalo do INSS. A pergunta que não quer calar e que é fácil responder para quem tem informação jurídica, como eu, conheço a matéria, é da onde saiu esse número 562 milhões. Esse número, meus amigos e minhas amigas, é o rombo que esse sindicato provocou junto ao INSS, através de subtração de recursos provenientes de aposentadoria de velhos e velhas que vivem de uma ridícula importância trazida pela aposentadoria, pelos benefícios que tem. 562 milhões. Então isso não é um número aleatório. Não, esse é o número real. Porque quando um juiz ou um tribunal determina que sejam bloqueados valores da conta de quem quer que seja, esses valores já estão praticamente consubstanciados no próprio processo. Já estão ali configurados. Aquele é o valor do rombo. Vejam bem, esse irmão do Lula, que era o vice-presidente do sindicato, roubou 562 milhões de reais de aposentados. Veja o tamanho desta imoralidade, desse crime obtido dessa forma, através de situações como esta. E depois, outro escândalo daí efervescente, que ainda não apareceu, mas vai aparecer. É o escândalo dos precatórios, meus amigos. E eu vou explicar o que é um precatório. Em primeiro lugar, para que se conheça como é que é a mecânica do precatório. Vamos dizer que aqui, no Rio Grande do Sul, eu tenha tido uma perda por algo que o Estado proporcionou. Um defeito de asfalto, um erro qualquer do Estado, e eu executei o Estado em vista do prejuízo que sofri, ou perda de algum parente, ou perda de um filho, ou a mesma amputação de um membro meu, eu entrei com uma ação contra o Estado. O Estado tem todos os privilégios dele. Se defende da forma como bem entende, e ao final, decorrido anos, eu tenho um crédito para receber do Estado. Esse crédito para me indenizar do dano que eu sofri, seja ele dano patrimonial, seja ele dano moral, por perda de um ente querido. E ele vai lá numa lista de precatórios no Estado para serem pagos. E aquilo fica para os meus herdeiros, às vezes até o sujeito não recebe. Isso vale para a União também, os precatórios da União. E tem uma negociata tão vergonhosa e tão escandalosa que dá vergonha de dizer, que é a seguinte: se estabeleceu uma forma de manipulação desses precatórios que se faz da seguinte forma. Eu tenho um precatório para receber de 1 milhão e um agente desta organização criminosa me oferece um deságio, ou seja, um desconto. Ele me antecipa o precatório, então pode ser para depois de amanhã e pode ser para daqui a 20, 30 anos, como é normalmente. Se não, os precatórios rompem, vocês vão ter dificuldade. Então eu pago 50% do preço do precatório. É valor de face, o se chama. E aí o banco, normalmente são bancos, através de agentes, que compram o meu precatório, pagando 50%. E assim foi feito, no nível de União, não do Estado do Rio Grande do Sul, foi a União, e o
presidente Luiz Inácio está envolvido até o último fio de cabelo nessa falcatrua, nessa corrupção, nessa vergonha, roubando dinheiro de quem tinha para receber, fosse empresa, fosse pessoa individual, pessoa física. E aí, pasmem, senhoras e senhores, 15 bilhões foram adquiridos por grandes bancos, inclusive o Banco Master, por valores reduzidos por esse deságio de até 50%. E pasmem, amigos e amigas, o Lula pagou aos bancos o valor integral do precatório. Isto é um escândalo, não tem dimensão uma roubalheira desse tamanho. E, aliás, o profeta Geraldo Alckmin foi muito generoso quando disse que o Lula queria voltar ao local do crime para cometer os mesmos crimes que antes cometeu. Não! Ele não voltou ao local do crime. Ele modificou o local do crime, alterou as circunstâncias e roubou 10 vezes mais do que tinha roubado antes. Este é o presidente que quer se eleger de novo em 2026, que criou um corpo de assaltantes, de criminosos que estão cada vez mais roubando do país e do povo que os elegeu. Senhoras e senhores, peço observações, fiquem com Deus.